Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e hoje eu vou falar com vocês sobre medidas descritivas e vou falar sobre as medidas de tendência central. E vou mostrar como calcular essas medidas a partir de uma tabela de distribuição de frequências em classes, ok? Bom, as medidas de tendência central são média, moda e mediana. Bom, vamos lá para a média. A média, calculada a partir de uma tabela de distribuição de frequência, é o somatório das frequências multiplicados pelo ponto médio dividido pelo somatório das frequências. Bom, então vamos lá. Primeira parte, frequência multiplicada pelo ponto médio. Então, igual a frequência que multiplica o ponto médio. Arrasto as demais células. Aqui embaixo fazemos o somatório. Então, a nossa média será esse somatório, 1.366, dividido pelo somatório do FI, que é o 49, que é o tamanho da nossa amostra. Então, a média desse conjunto de dados é 27,878. Agora, vamos calcular a moda. Bom, na fórmula da moda, nós temos o D1 e o D2, que a gente precisa calcular anteriormente. Mas antes de calcular D1 e D2 e eu dizer o que é o D1 e D2, a gente precisa identificar qual é a classe modal. A classe modal é a classe que possui a maior frequência. No nosso caso, essa aqui, 14, a frequência simples absoluta. Então, eu vou marcar essa aqui com uma corzinha diferente. Essa aqui é a classe modal. O primeiro item da fórmula é limite inferior da classe modal. Então, eu já sei que é o 32. Mais D1 e D2. Então, vamos lá aqui. A moda, que eu estou calculando. E aqui eu vou calcular D1 e D2. O que vai ser o D1? O D1 vai ser a frequência da classe modal menos a frequência simples da classe anterior. E o D2 vai ser a frequência da classe modal menos a frequência da próxima classe. Só que como ela é uma última classe, essa diferença eu vou ter que colocar zero, porque a frequência seguinte vai ser zero. Então, 14, ok? O que é o H da fórmula? É o comprimento dessa classe. Então, vou colocar aqui o meu Hzinho, que vai ser o tamanho da classe. Eu posso fazer 36 menos o 32 ou esse 32, é o mesmo valor, tanto faz, né? Porque o limite superior é sempre igual ao limite inferior da classe seguinte. Então, faço a diferença entre dois limites de classe e eu tenho o valor 4. Agora é só montar a fórmula aqui. Então, vamos lá. A moda, o limite inferior, 32, mais toda essa divisão multiplicada pelo H. Eu gosto de fazer dessa forma porque para a gente acabar não se perdendo com os parênteses. Então, eu faço abre e fecho parênteses, que multiplico pelo H, e agora eu volto aqui preenchendo parênteses. Então, é D1, que o valor é 1, dividido pela soma de dois valores que eu vou colocar entre parênteses. Coloquei o parênteses, é o D1 mais o D2. E dou um Enter. Então, a moda, 32,267. Sempre que vocês calcularem uma moda, vocês têm que verificar se ela está dentro do limite. Se ela estiver fora do limite da classe, se for menor que 32 ou maior que 36, vocês sabem que tem alguma coisa errada no cálculo, tá? Então, o que significa? Que os valores têm maior frequência por volta do valor 32,267. Agora, a nossa última medida, mediana. Então, a mediana, o que a gente precisa na fórmula? Limite inferior da classe mediana, N é o tamanho da amostra, Fi menos 1 é a frequência acumulada anterior e a frequência da classe e o H a gente tem. Então, nós conhecemos todos os elementos aqui da fórmula.
Só que a gente precisa identificar qual que é a classe que contém a mediana. Então, a gente precisa encontrar a posição da mediana. Como nós temos um número ímpar, para a gente encontrar a posição da mediana é n mais 1 sobre 2. Então, vou colocar entre parênteses. Opa! Apagar, corrigindo. Agora sim. N mais 1 dividido por 2. 25. Agora, a gente tem que encontrar em qual classe está essa mediana. Eu sei que é o 25º elemento. Então, eu uso a frequência acumulada para encontrar a posição desse elemento, para encontrar em qual classe ele está. Então, até a primeira classe nós temos um elemento, até a segunda tem 5, tem 12, tem 22. Até essa classe aqui nós temos 22 elementos. Então, quer dizer que nesta classe nós temos o 23º elemento até o 35º. Se a anterior acabou no 22, então essa aqui começou no 23º e vai até o 35º. Então, a posição 25 está nessa penúltima classe. Vou colocar um outro valor, uma outra corzinha, para a gente saber que é a classe amarelinha. Então, agora podemos calcular a mediana. Então, limite inferior da classe mediana mais toda essa fração multiplicada por h. Então, abre e fecha parênteses, multiplicado por h. Agora, eu volto aqui para preencher o parênteses. Então, vou colocar um parênteses dos dois elementos da parte do numerador, dividido pela frequência absoluta da classe mediana, frequência simples, 13. Agora, volto e preencho o parênteses de cima, que é n sobre 2. Vou colocar aqui entre parênteses, 49 dividido por 2, menos a frequência acumulada da classe anterior à classe modal. Então, se a nossa classe, a frequência acumulada é 35, a anterior é 22. Então, tá aí, 28,769. Tá dentro dos limites, então, a princípio, o cálculo está correto. E o que significa essa mediana? Significa que metade das observações desse conjunto de dados são menores do que 28,769 e 50% são maiores do que 28,769. Ou seja, média, moda e mediana. Média e mediana são bem próximas, né? Só a moda que é um pouquinho mais distante o valor. Enfim, essas são as medidas de tendência central e espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau!